Imagine um mundo pintado em tons de cinza, a desconfiança pairando no ar como fumaça densa de charuto. Estamos nos Estados Unidos dos anos 50. A guerra acabou, mas a paz parece frágil. Uma delicada escultura de vidro sobre uma mesa que treme. Um novo conflito surgiu, travado não em trincheiras enlameadas, mas em sussurros, em reuniões secretas e nos laboratórios silenciosos do poder. Esta é a Guerra Fria. O inimigo é uma ideologia, um fantasma que assombra o sonho americano. A União Soviética desponta no horizonte, um adversário formidável com seus próprios segredos, suas próprias ambições. É uma batalha por corações e mentes, um jogo de xadrez jogado em escala global, onde cada movimento é calculado e a paranoia é a moeda corrente do reino. Neste clima de intensa ansiedade, o medo tornou-se uma ferramenta poderosa. Crianças em idade escolar praticavam exercícios de esconder e cobrir. Vizinhos se olhavam com desconfiança, imaginando quem poderia ser um simpatizante comunista, um espião escondido à vista de todos. Tudo começou com um nome, um codinome tão estéril e burocrático quanto qualquer outro, projetado para esconder, não para revelar. MK-Ultra. O MK era uma designação que a CIA usava para projetos patrocinados por sua equipe de serviços técnicos, um sinal de sua origem clandestina. O Ultra indicava sua natureza ultra-secreta, uma classificação reservada para a inteligência mais sensível. Oficialmente sancionado em 1953 pelo diretor da CIA, Allen Dulles, o mandato do projeto era enganosamente simples, mas terrivelmente ambicioso. Seu objetivo era investigar e desenvolver técnicas de controle da mente. Eles queriam entender como fazer as pessoas falarem contra sua vontade. A força motriz por trás do MK-Ultra era um homem chamado Sidney Gottlieb, um químico com doutorado pelo Caltech. Ele era fascinado pelo potencial das drogas psicoativas, particularmente o ácido lisérgico dietilamida, mais conhecido como LSD. Na época, o LSD era uma curiosidade científica, seus profundos efeitos na percepção e consciência ainda em grande parte inexplorados. Gottlieb e seus superiores o viam não como uma ferramenta para a exploração espiritual, mas como uma arma em potencial. Como testar os limites da mente humana sem que ninguém soubesse? A resposta, para a CIA, era simples e brutal. Você não pede permissão. O cerne da metodologia do MK-Ultra era a enganação. O pecado mais hediondo do projeto foi o uso de cobaias humanas, sem o seu consentimento. Não eram espiões inimigos capturados em solo estrangeiro. Eram cidadãos americanos e canadenses. Uma das séries de experimentos mais infames ocorreu em São Francisco e Nova York, sob um subprojeto codinome Operação Midnight Climax. Aqui a CIA montou casas seguras disfarçadas de bordéis, um verdadeiro cabaré do terror. Prostitutas eram contratadas para atrair homens desavisados para esses apartamentos. Uma vez lá, os homens eram dopados com LSD. Atrás de espelhos falsos, agentes da CIA sentavam com cadernos e martinis, observando as reações dos homens. Eles observavam enquanto suas cobaias desciam em confusão, terror e paranoia. Essa teia de engano se estendeu às instituições mais respeitadas da nação. Vamos mergulhar mais fundo em um dos cantos mais perturbadores deste labirinto, o Subprojeto 68. Essa era a denominação formal para o trabalho do Dr. Donald Elwyn Cameron, um psiquiatra respeitado e presidente da Associação Americana de Psiquiatria. De sua base no Instituto Alain Memorial em Montreal, Canadá, o Dr. Cameron conduziu experimentos que ultrapassaram os limites da resistência humana. Sua teoria, que ele chamou de condução psíquica, propunha que ele poderia apagar a personalidade existente de uma pessoa e reprogramá-la com uma nova. Seus pacientes não eram voluntários. Eram pessoas que haviam ido ao seu hospital procurando ajuda para condições como ansiedade ou depressão pós-parto. Os pacientes eram submetidos a doses massivas de eletroconvulsoterapia,
às vezes 30 a 40 vezes a dose terapêutica padrão. Enquanto os pacientes estavam em coma, eram submetidos ao que Cameron chamava de condução psíquica. Por horas, dias e semanas a fio, eram forçados a ouvir mensagens de áudio em loop. Essas fitas continham declarações negativas sobre seus supostos fracassos ou comandos simples e repetitivos. As consequências para esses pacientes foram devastadoras e permanentes. Muitos emergiram de seus tratamentos como sombras de seus antigos eus. Por décadas, as histórias das vítimas do projeto MKUltra eram apenas sussurros, fragmentos de traumas descartados como delírios ou sintomas de doença mental. Quem acreditaria que o governo estava secretamente drogando seus próprios cidadãos? Honestamente, parecia uma fantasia paranoica. Mas a dor era real, tipo, de verdade. Pense por um momento no caso dos pacientes do Instituto Memorial Allen, em Montreal. Uma vítima, anos depois, relatou o terror de acordar de um coma e não reconhecer os próprios filhos. Outra voz poderosa a emergir do silêncio foi a de Ken Kesey, o futuro autor de Um Estranho no Ninho. Como estudante de pós-graduação na Universidade de Stanford, Kesey participou voluntariamente do que ele pensava ser um estudo médico financiado pelo governo. Ele recebeu LSD e outras drogas psicoativas e foi solicitado a relatar suas experiências. A experiência foi tão profunda que não apenas moldou sua carreira literária, mas também ajudou a introduzir o LSD na contracultura dos anos 60. É uma ironia estranha, não é? A arma secreta da CIA para o controle, inadvertidamente, tornou-se um símbolo de rebelião e anti-autoritarismo. A trilha de documentos, embora bastante maquiada, oferece uma confirmação fria e burocrática desse sofrimento humano. A verdade, como sempre acontece, veio à tona de forma inesperada, quase por acidente. Por mais de 20 anos, o MKUltra operou nas sombras mais profundas. O projeto foi oficialmente encerrado em 1973, mas seus segredos deveriam permanecer enterrados para sempre. Naquele mesmo ano, o então diretor da CIA, Richard Helms, temendo a exposição, ordenou que todos os arquivos relacionados ao MKUltra fossem destruídos. A maioria dos documentos virou pó, mas a burocracia, num estranho capricho do destino, salvou um pedaço da história. Em 1974, o repórter investigativo Seymour Hersh, do The New York Times, publicou uma matéria bombástica. A indignação pública e a pressão política aumentaram, levando à formação de um comitê especial do Senado dos Estados Unidos, em 1975. Este foi o Comitê Church, nomeado em homenagem ao seu presidente, o senador Frank Church. As audiências do Comitê Church foram um espetáculo nacional. Pela primeira vez, altos funcionários da CIA foram chamados para testemunhar em público, sob juramento, sobre os segredos mais sombrios da agência. O relatório final do comitê, publicado em 1976, foi uma denúncia avassaladora. Em toda grande tragédia, há sempre uma história que cristaliza todo o horror. Para o MKUltra, essa história é o caso assombroso de Frank Olson. Olson não era um civil desavisado, ele era um deles. Um brilhante bacteriologista do exército e especialista em guerra biológica. Em novembro de 1953, Olson participou de um retiro ultra-secreto com um grupo de seus colegas da CIA e do Exército. Durante este retiro, sem seu conhecimento ou consentimento, Sidney Gottlieb decidiu conduzir um experimento em seus próprios homens. Ele adulterou uma garrafa de licor Cointreau com uma dose de LSD. Frank Olson bebeu da garrafa. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Olson mudou drasticamente. Ele ficou agitado, ansioso e sofreu um grave episódio psicótico. 9 dias depois de ser drogado, nas primeiras horas da manhã de 28 de novembro de 1953,
Frank Olson despencou para a morte da janela de seu quarto de hotel no 10º andar. A história oficial, por mais de 2 décadas, era que ele havia cometido suicídio devido a um colapso nervoso. Em 1994, os filhos de Olson, Eric e Nils, tiveram o corpo de seu pai exumado para uma segunda autópsia. A história do MKUltra nos força a confrontar uma pergunta profundamente inquietante. Onde está a linha entre a investigação científica e a ação malevolente? A ciência, em sua essência, é uma busca por conhecimento, um impulso para entender o mundo e nosso lugar nele. Os cientistas que participaram do MKUltra, homens como Sidney Gottlieb e Ewen Cameron, não eram necessariamente monstros em suas próprias mentes. Além disso, o MKUltra representa uma profunda corrupção das instituições em que deveríamos confiar. Universidades, supostos bastiões do livre pensamento e da pesquisa ética, foram secretamente cooptadas. Hospitais, locais de cura, foram transformados em laboratórios de dor. O governo, criado para proteger seus cidadãos, os atacou ativamente. O juramento de Hipócrates foi sacrificado no altar da segurança nacional, uma vítima da paranoia generalizada da Guerra Fria. Em última análise, o MKUltra serve como uma parábola sombria sobre os perigos do poder descontrolado e a sedução do conhecimento secreto. O desejo de controlar, de desvendar os segredos finais da mente humana, é poderoso, mas o legado do projeto nos ensina que algumas portas é melhor deixar fechadas. No momento em que começamos a ver os seres humanos como meras variáveis em um experimento, como objetos a serem manipulados em vez de sujeitos a serem respeitados, cruzamos uma linha crítica. A história oficial é que o MKUltra terminou em 1973. O Comitê Church expôs a escuridão. Novas regulamentações foram implementadas. Mas uma pergunta persiste, um sussurro silencioso e insistente no fundo da mente. Será que realmente acabou? Pense no mundo em que vivemos agora, em 2025. A Guerra Fria pode ter terminado, mas novos medos tomaram seu lugar. As ferramentas à disposição deles são exponencialmente mais poderosas. Temos produtos farmacêuticos avançados, engenharia genética, neuroimagem sofisticada. Em um mundo de pegadas digitais e redes sociais, o comportamento poderia ser manipulado em massa, sem que ninguém jamais soubesse. Uma nova forma de condução psíquica poderia ser implementada não através de alto-falantes debaixo de um travesseiro, mas através da informação curada que vemos em nossas telas todos os dias. A motivação central do MKUltra, o desejo de entender e influenciar o pensamento humano para vantagem estratégica, não desapareceu, ela simplesmente evoluiu. A história do MKUltra não é apenas uma curiosidade histórica, é um conto de advertência permanente. A pergunta final e inquietante não é o que aconteceu naquela época, mas o que pode estar acontecendo agora, escondido logo além da nossa vista. Temos certeza de que não somos, de alguma pequena forma, parte de um novo experimento?